desafio de engenharia, de foguetes, é um desafio humano. E a pergunta é simples: quem vai estar no comando? Um país? Uma aliança de países? Ou ninguém? Vamos pensar um pouco nisso, não como ficção científica, mas como uma possibilidade real que está no horizonte. Se a humanidade for mesmo para Marte para ficar, a primeira grande questão não vai ser sobre tecnologia. A grande questão é esta: será que teremos a chance de construir algo realmente novo? Ou será que a gente vai apenas exportar os nossos velhos hábitos, os nossos velhos conflitos, para um mundo novo? E é aqui que está o dilema central. Marte é um ambiente tão hostil que a sobrevivência lá exige uma cooperação total. Um erro pode custar a vida de todo o mundo. Mas a nossa história aqui na Terra, bem, é uma história de competição, de divisão. Como é que essas duas realidades podem coexistir? Ok, vamos analisar o primeiro cenário. Aquele que a nossa história sugere ser o mais provável, o mais intuitivo. É só imaginar. Marte, fatiado, exatamente como a Terra. Um território para cada potência espacial, cada uma com as suas próprias leis, os seus interesses, as suas fronteiras. É o modelo que a gente já conhece, é o caminho mais fácil de visualizar. Mas, se a gente escolher esse caminho, o caminho que já conhecemos tão bem, qual é o destino final? Onde é que isso nos levaria? A gente levaria junto os mesmos problemas de sempre. Disputas por recursos que em Marte são ainda mais escassos. O risco de uma nova corrida armamentista, só que no espaço. E por fim, a possibilidade de um conflito, a milhões de quilómetros de casa. E se a gente rejeitasse esse futuro? Se tentássemos algo diferente? Isso nos leva a uma segunda possibilidade, um controlo global e unificado. A ideia aqui é que Marte não seria de nenhuma nação. Seria um património comum da humanidade, gerido por uma entidade internacional. Uma visão quase utópica, de cooperação. Na teoria, parece a solução perfeita, mas a gente sabe que a teoria raramente sobrevive ao contacto com a realidade. Pois é, porque a questão de fundo continua lá. Mesmo num modelo unificado, o poder não desaparece. Ele apenas se disfarça. Porque as perguntas difíceis continuam ali. Quem teria a palavra final? Como é que o poder seria distribuído? A nação que investe mais dinheiro teria mais poder de decisão? O risco, no fim das contas, é criar uma nova forma de desigualdade. O que nos leva a um terceiro cenário. Um que não depende de nações, mas de outra força global. E talvez seja o mais provável no nosso tempo. E se não fossem os governos no comando? Pense bem. E se as primeiras colónias permanentes não fossem estabelecidas por nações, mas por empresas privadas? Empresas com a sua própria tecnologia, as suas próprias naves e as suas próprias regras. E isso levanta uma questão fundamental. Se uma empresa controla uma cidade em Marte, o seu objetivo principal seria o bem-estar dos habitantes ou o lucro dos acionistas? Marte se tornaria um novo lar para a humanidade ou apenas mais um mercado a ser explorado? Depois de analisar estes cenários, começa a parecer que talvez a questão fundamental não seja sobre quem vai controlar Marte. Talvez a gente esteja a fazer a pergunta errada desde o início. Porque, no fundo, toda esta conversa sobre Marte é, na verdade, uma conversa sobre nós. Sobre a Terra. Marte é como um espelho. Um espelho que reflete as nossas ambições e as nossas falhas. O risco é a gente simplesmente fazer um backup de todos os nossos problemas e instalar tudo de novo noutro planeta. A luta por território, o poder concentrado nas mãos de poucos, a desigualdade. Olha, a engenharia para chegar a Marte é sem dúvida um desafio gigantesco. Mas a engenharia da sociedade que vamos construir lá, esse é um desafio de outra natureza. Depende das nossas escolhas, das regras que a gente decidir criar, da sociedade que a gente decidir construir. Marte é essencialmente uma tela em branco. E é por isso que, talvez, a verdadeira fronteira final que vamos explorar em Marte não seja o espaço, não seja o universo lá fora. Será sobre nós mesmos. Marte vai ser um espelho que nos força a encarar quem somos e a decidir o que queremos ser. Portanto, no final das contas, a questão não é sobre que bandeira vai ser fincada naquele chão vermelho, nem sobre o logotipo do qual a empresa vai estar nos habitats. A verdadeira pergunta é que fica no ar é se esta nova fronteira nos vai mudar para melhor ou se vamos simplesmente continuar a ser os mesmos, mas num planeta diferente.